Para isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo 7, mas hoje nós vamos falar apenas do versículo 1 e 2. Só para termos uma noção do que o Timóteo está falando, mas nós vamos falar apenas 2 versículos aqui hoje. Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando filhos sob a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho com os de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Nós te louvamos, Jesus, por tua palavra, pelo teu amor, e nós queremos pedir ao Senhor graça para que possamos ouvir a tua palavra e sairmos deste lugar transformados por ela. Nós estamos, Pai, totalmente receptíveis a ela, então que ela possa entrar em nosso ouvido, no nosso ouvido cair no coração, e no coração gerar uma semente, e que essa semente gere frutos, e frutos que prevaleçam, em nome de Jesus. Como eu disse, nós estamos chegando no fim dessa série, e eu creio que ela foi muito produtiva. Se você perdeu algum dos capítulos, nós estamos no Spotify lá, com todos os capítulos da série. E hoje eu quero tratar dessa complexidade da liderança cristã. E é um assunto tão complexo que eu preciso dividir em 2 partes. E o sermão de hoje não vai ser apenas um sermão sobre o ensino da palavra de Deus propriamente, mas também um pouco apologético. A palavra apologia, né? A questão da apologia, eu digo na questão da defesa da fé. Então nós vamos falar o ensino cristão e também tratar um pouco sobre a defesa do que a Bíblia diz sobre uma liderança saudável. Como é que devemos tratar as coisas da igreja? Como é que devemos tratar a liderança da igreja de um modo geral? E aqui eu digo não só Casa de Paz, porque hoje se você faz parte da igreja, hoje você está aqui, amanhã você pode se mudar de cidade ou apenas mudar de igreja. E aqui eu já te dou a cartilha, biblicamente falando, de como deve ser um líder saudável. Como um líder saudável deve lidar com as coisas do Senhor, e como um líder na sua casa, você que é homem, você que é mulher, você deve lidar na sua casa com as questões cotidianas, com as questões diárias. Então o que nós vamos falar hoje é sobre isso, sobre como exercermos uma liderança saudável aonde quer que estivermos. E eu sempre gosto de tratar a questão de conhecer de fato, conhecer profundamente o que é verdadeiro para podermos identificar o que é falso. Eu usava muito a analogia da lotérica. Se você já viu falando sobre isso, você chega na lotérica com um tanto de nota de 100, de 50 reais, que normalmente é o que se faz conferência, e aí você entrega na mão da menina que faz o depósito do dinheiro, e aí ela faz a contagem do dinheiro e confere nota por nota, em uma velocidade que talvez nós não consigamos fazer. E aí, uma vez refletindo sobre isso e conversando com uma pessoa, ela disse: existem muitas notas falsas, o papel é falso, a marca é falsa, a marca d'água é falsa. Como é que você consegue identificar o que é falso com tanta velocidade, com tanta clareza? A resposta foi: é porque eu conheço muito bem o que é verdadeiro. Então, quando eu conheço muito bem o que é verdadeiro, o que é falso não passa despercebido. E aí eu vendo um cara que eu sigo, que vende relógios no Instagram, ele diz a mesma coisa, assim, ó. O cara manda foto, ele olha para o relógio e ele sabe o que é falso, ele sabe o que é verdadeiro, com apenas uma olhada.
Ele reconhece um relógio falso e um relógio verdadeiro. As pessoas dizem, mas com uma foto, às vezes nem nítida tá, você conhece. Porque ele não se especificou nas várias cópias falsas, mas ele sabe o que é verdadeiro. Então, a primeira forma de identificarmos um líder falso é nós sabermos inteiramente como deve se comportar um líder verdadeiro. A primeira forma de entendermos o que é falso é entendermos inteiramente o que é um líder, o que é uma liderança verdadeira. E aí, qual que é o primeiro problema que nós enfrentamos? O primeiro problema que enfrentamos é que existem muitos líderes doentes, não só nas igrejas, mas também em muitos ministérios. Existem muitos líderes doentes. E qual que é o problema? É impossível consolidarmos uma igreja saudável sem uma liderança saudável. Se uma liderança é doente, com certeza a igreja ou aquele grupo de pessoas que essa pessoa está liderando será doente. E aqui eu não digo doente da pessoa que está passando por um período difícil. Porque eu, como pastor, eu sei disso, que existem momentos que nós estamos passando por tempos difíceis. E, portanto, a nossa resposta, às vezes, é mais lenta. Portanto, a resposta, às vezes, não vem da velocidade que vem, ou não vem da forma que deveria vir. Eu não estou dizendo doente do tempo difícil que a pessoa está passando, mas eu estou dizendo um líder doente, um líder moralmente doente, um líder espiritualmente doente, um líder emocionalmente adoecido. Esse líder certamente irá adoecer uma igreja, um grupo de pessoas que ele lidera, ele certamente irá adoecer a sua família. Um líder doente certamente adoecerá todo o contexto que ele está inserido. E preste atenção, tratando-se de igreja propriamente, quando a Bíblia diz sobre um líder, quando a Bíblia trata do pastor da igreja, lá, por exemplo, no livro de Apocalipse, quando João fala das 7 igrejas de Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse 2, todas as igrejas, as 7 igrejas, começa assim, ao líder da igreja, ao mensageiro da igreja, ou ao anjo da igreja. Se você ler o livro de Apocalipse, no capítulo 2, todas as cartas são direcionadas ao anjo da igreja. E essa palavra anjo, mensageiro em algumas versões, é discutida às vezes se era um anjo literal, mas a grande maioria dos teólogos fecharam e entendem que quando o Apocalipse diz que ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, João está se direcionando ao pastor daquela igreja, ou ao responsável daquela igreja. Ele está dizendo, o Senhor está dizendo ao responsável por essa igreja. O Senhor está dizendo ao líder dessa igreja. Então, quando João fala ao anjo, ele está dizendo ao líder. Então vejamos, Paulo escreve muitas epístolas, Pedro escreve muitas cartas, Tiago escreve cartas à igreja também. Mas quando eles escrevem essas cartas, eles escrevem ao povo. Por exemplo, Paulo escreve Coríntios, Paulo escreve Tessalonicenses, Paulo escreve Colossenses, Pedro escreve 2 cartas, João escreve em outras 3 cartas à igreja de forma coletiva. E todas as vezes que eles vão escrever essas cartas, eles escrevem a próprio punho por inspiração ao Senhor, mas para a igreja. Quando João escreve Apocalipse, é o próprio Senhor falando, João escrevendo, e ele não direciona a carta à igreja simplesmente, ele direciona a carta ao pastor daquela igreja. É um recado direto ao líder daquela igreja, dizendo, a igreja que você está tomando conta, a igreja que você está cuidando, está passando por isso. Se vocês resolverem isso, a premiação do que vocês estão passando é essa. Mas, porém, se vocês não resolverem isso, a punição que vocês terão é essa. O recado não é para a igreja de modo geral. O recado é para o pastor. Por quê? Porque um pastor saudável gera uma igreja saudável. Um pastor doente vai gerar uma igreja doente. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 17, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Ou seja, todo pastor, todo líder terá que dar conta do povo de Deus que ele está cuidando.
Por isso que quando Jesus vai falar com a igreja do modo geral, para que eles se consertem, ele fala com um pastor. Você deve ser saudável, o líder deve ser saudável, porque se ele não for saudável, a igreja certamente se tornará doente. Então, o início da conversa é essa. O início da conversa é, para toda a igreja ser saudável, a liderança deve ser saudável. E aí Paulo escreve essa carta que nós lemos agora, ele tinha acabado de sair da prisão, que ele estava em Roma, e aí ele trata algumas coisas. Ele trata, por exemplo, sobre as falsas doutrinas, ele trata sobre a desordem, ele trata sobre o cuidado com o materialismo, mas ele trata também sobre a necessidade desses líderes qualificados. É uma carta pastoral, é uma carta para Timóteo, que está na igreja de Éfeso, que era uma igreja ok, era uma igreja que não tinha tantos problemas, mas era uma igreja que precisava de cuidados. Aí Paulo fala para Timóteo, eu preciso te alertar algumas coisas referente de como deve ser o comportamento de todo líder de uma igreja, para que a igreja seja e se comporte como Cristo quer que ela se comporte. E para que a igreja se comportasse como Cristo queria que ela se comportasse, Paulo dá alguns conselhos, escreve algumas coisas para Timóteo. E a primeira coisa que Paulo fala é sobre o desejo daqueles que querem estar no ministério. Olha só o que ele diz no versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Paulo começa o texto dizendo: quem deseja o pastorado, quem deseja ser fiel, quem deseja buscar algo do Senhor, esse está buscando algo excelente. Esse está buscando algo que de fato é excelente perante o Senhor. E quando ele diz episcopado, ele está dizendo o bispo, né? O bispo da igreja. Bispo era alguém que supervisionava aqueles que eram pastores. Então, assim, todo o bispo era pastor, mas nem todo pastor era bispo. Não era algo sobre cobrança financeira ou algo massivo concernente a números que nós já tratamos. Bispo não era alguém que estava em cima do pastor apenas para mandar, mas era alguém que supervisionava a vida daquele pastor. Aí Paulo está dizendo, se você deseja o episcopado, boa obra você almeja. Boa obra você almeja. E diferente daqueles que, às vezes nos dias de hoje, têm uma visão adulterada do que é o pastorado, diferente daqueles que têm uma visão adulterada do que de fato é ser filho de Deus, ser um homem que lidera, ser alguém que comanda, alguém que dá direção ao povo de Deus, um líder eclesiástico. Ser um líder eclesiástico é uma coisa excelente, segundo Paulo está dizendo. Qual que é o problema? O problema é que esse povo que deseja ser líder eclesiástico, ou que deveria desejar ser líder eclesiástico, ou buscar o episcopado, foi dividido em duas partes. E quais são essas duas partes? Quais são esses dois grupos? Primeiro grupo, os que não querem ser pastores, líderes, por nada nesse mundo. Primeiro grupo é aquele que não quer ser nada. Não quer ser pastor, não quer ser líder. O segundo grupo é o grupo daqueles que querem ser pastores, querem ser líderes, porque acham que é um lugar de dinheiro fácil e prestígio entre as outras pessoas. Então nós temos dois grupos. O primeiro grupo, o grupo daqueles que não querem ser por nada. O segundo grupo é aqueles que querem fazer porque querem algo a mais, porque querem o dinheiro, porque querem o prestígio. O primeiro grupo, nesse primeiro grupo daqueles que não querem fazer, estão a maioria dos cristãos de hoje em dia. Nesse primeiro grupo estão a maioria dos cristãos de hoje em dia. Não querem fazer porque focaram a vida,
apenas nas coisas dessa terra. A maioria dos cristãos de hoje não querem fazer porque focaram a vida apenas nas coisas dessa terra. Então, dedicam sua vida inteiramente a, às vezes, ganhar dinheiro. Inteiramente a realizar as suas próprias vontades. Portanto, não sobra tempo para mais nada, ainda que essa pessoa seja vocacionada. Elas buscaram apenas o prazer da vida, o desejo da vida, e talvez aquela pessoa é vocacionada ao ministério, é vocacionada a fazer alguma coisa para o Senhor, mas ela abriu mão daquilo, não quer fazer mais, porque a minha vida agora ficou fixada em eu preciso fazer as minhas vontades e os meus desejos. Só um aspas, Mateus, desce lá embaixo para mim e pede para quem não estiver na salinha das crianças, ou crianças menores de 2 anos, subir, por favor. E aí nós que não queremos fazer a obra, muitas das vezes também não queremos que os nossos filhos façam a obra do Senhor. Eu disse isso, se eu não me engano, nessa série ou na série passada. Os pais de hoje querem que os filhos sejam tudo, menos trabalharem no serviço de Cristo. O pai quer que o filho faça de tudo, mas eu conheço pais que se matariam se o filho dissesse que seria ser um pastor, que queria ser um evangelista, que queria trabalhar na obra do Senhor. Por quê? Porque, infelizmente, nós como pais, principalmente abaixo dos 45, 50 anos, nós queremos que os nossos filhos alcancem apenas o sucesso financeiro, apenas o sucesso na sua carreira, mas nós nem perguntamos se de fato Jesus não o chamou para o ministério dele. Então eu temo que na próxima geração, nessa geração dos mais novos, de 15, 16 anos para baixo, eu temo que seja, por exemplo, como as profissões que estão se acabando, o pedreiro, o eletricista, o bombeiro hidráulico. Eu temo que não existam mais pastores daqui a um tempo. Por quê? Porque os pais querem que os filhos façam tudo, exceto fazer a vontade de Deus, aqueles que foram chamados para o episcopado. Preste atenção, aquele que foi chamado para fazer a obra do Senhor, ele precisa executar aquilo que ele foi chamado para fazer. Porque a única forma de adquirirmos um galardão nos céus é fazendo a vontade de Deus e construindo tudo aquilo que ele nos chamou para construir. Eu entendo que existem pessoas que foram chamadas, por exemplo, a serem empresários. Eu entendo. Eu entendo que existem pessoas que foram chamadas para ser médicas. Eu entendo que existem pessoas que foram chamadas para serem advogados. E a pessoa que foi chamada para ser advogado, a pessoa que foi chamada para ser médico, a pessoa que foi chamada para fazer alguma coisa no secular, de modo geral, ela vai ter que fazer aquilo, porque um dia ela vai prestar conta se ela foi uma boa médica, se ela foi um bom advogado, se ela foi um bom contador, ela vai ter que fazer aquilo que ela foi chamada. Assim como alguém que foi chamado para ser ministro do Evangelho, ele tem que executar aquilo, porque o galardão que nos espera é mediante aquilo que fazemos, mediante a vontade do Senhor, e não mediante a nossa própria vontade. Olha só o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 em diante. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha só o que Paulo está dizendo. O fundamento está posto, o fundamento é Cristo. Cada um vai construir a sua obra. A obra mediante a vontade de Deus. Se aquela obra não for colocada, não for construída conforme a vontade de Deus, essa obra se queimará. Ou seja, aquela pessoa não terá galardão. Ninguém vai ser julgado
mediante a receber galardões no céu, mediante aquilo que fez. Mas todos nós seremos julgados mediante aquilo que deveríamos fazer. Então, se alguém foi chamado para ser pastor e não foi pastor, ele vai ser julgado por aquilo que ele deveria ter feito e não por aquilo que ele fez. Se alguém foi chamado para ser médico e não foi médico, ele vai ser julgado por aquilo que ele deveria ter feito e não por aquilo que ele fez. O galardão não é mediante aquilo que fazemos, mas é mediante aquilo que deveríamos fazer. E o que me faz entender isso? Que nós devemos nos tornar disponíveis para que Deus possa fazer a vontade dele em nós. Se você foi chamado para fazer a vontade de Deus, faça. Se você foi chamado para exercer um ministério na casa do Senhor, o faça. Por quê? Porque você vai ser chamado por aquilo que você deveria fazer. Você vai ser cobrado por aquilo que você deveria fazer, não por aquilo que você fez. O segundo grupo de pessoas que querem um episcopado de forma equivocada são aquelas pessoas que querem ser pastores e ministros pelo status e pela fama que o pastoreio traz para algumas pessoas. É o famoso hype. Algumas pessoas que creem que ser pastor é vantajoso financeiramente. É as pessoas que querem ser líderes e pastores do ministério porque olham para alguns pastores e líderes que são ricos, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e aí eles acham que estar no ministério do Senhor é ter dinheiro e ser amado pelas pessoas. E aqui entra um grande problema dos dias de hoje. Qual que é o problema? A maioria dos pastores de hoje, eles preferem o aplauso ao falar a verdade. Eles preferem ser aplaudidos a pregar a verdade. Por isso que vemos tantos pastores que estão por aí, que estão nos programas de televisão. Se voltarmos, irmãos, 20 anos atrás, dificilmente você assistiria um pastor na televisão. Nos grandes programas de televisão, dificilmente você assistiria um pastor. Por quê? Daria palco para um pastor dele, ele iria pregar o evangelho e dizer: nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar para o centro que é Cristo. Hoje em dia, todos os programas de televisão têm algum pastor lá, não pregando o evangelho, mas falando sobre a vida, falando sobre as questões da vida, as questões como a Bíblia pode te ajudar a ser bem-sucedido, e não falando sobre o arrependimento do povo. Não falando sobre mais o arrependimento do pecado. Querem ser pastores, querem ser líderes, querem ser ministros de louvor, porque acham que vai trazer um certo benefício financeiro. E infelizmente tem trazido. Infelizmente hoje, nos dias de hoje, o ministério é olhado como uma forma de ganhos e altos ganhos. Altos ganhos. Qual que é o problema, irmão? Um pastor não só pode, mas como deve ser reconhecido pela igreja, financeiramente falando. Ok? Jesus diz isso em Lucas 7. Por exemplo, ele diz: o obreiro é digno do seu salário. Então, pastor e salário, tudo bem. Qual que é o problema? O problema é que os pastores não querem mais salários. Eles querem ostentar. Eles querem luxos exorbitantes. E eu não digo isso sobre apenas aqueles que têm dupla função. Por exemplo, existem pastores que trabalham fora e são pastores de igreja. Existem pastores que trabalham fora e eles, de fato, têm outros trabalhos na igreja, e aí eles são ricos por causa desse trabalho. Mas preste atenção no que eu vou te dizer isso, irmãos. Já falei para algumas pessoas em off. Um pastor que é só pastor, ele não pode ser rico. Eu vou repetir, um pastor que ele não tem outra função, ele não tem outra vocação, ele não tem outro trabalho, ele só trabalha na igreja, ele não pode ser rico. A não ser que ele venha de berço. E mesmo se ele vier de berço rico, ele não pode ser um ostentador. Um pastor que é só pastor, ele não pode usar um relógio de 100 mil reais. Um pastor que é só pastor, ele não pode usar um tênis de 20 mil reais. Um pastor que é só pastor, a sua mulher não pode ter bolsas e vestidos de 20, 30, 40, 50 mil reais. Não pode. Aí diz, é trabalho como o do outro, tudo bem, mas
O problema é que ser um pastor acarreta muitas coisas. E o acarretar de pastor é, se um pastor aparecer com Rolex no braço de 100 mil reais, as pessoas vão olhar e dizer, mas você é pastor e tem um relógio de 100 mil reais? E mesmo se ele tiver dupla função, mesmo se ele trabalhar fora e for pastor, ele deve tomar cuidado para que ele não possa se tornar um ostentador. Alguém que tem e mostra que tem tênis, e mostra que tem um relógio, e mostra que tem a camisa de 5, 6, 7, 8 mil reais. Aquele que foi chamado para ser líder, aquele que foi chamado para ser pastor, ele não pode se tornar o ostentador. Não pode. Portanto, aqueles que buscam ser pastores por causa do hype, por causa da elevação do seu nome e das suas finanças, ele está errado também. Aí Paulo vai começar a passar uma lista do que é necessário para que um pastor seja um pastor de verdade, um pastor saudável. Nós começaremos hoje e finalizaremos no domingo que vem como deve ser um pastor saudável. Aí Paulo começa dizendo assim no versículo 2, olha só. É necessário, pois, que o bispo ou que o pastor seja irrepreensível. A primeira coisa que é necessário que o pastor seja, um pastor deve ser irrepreensível, um líder deve ser irrepreensível. O que quer dizer essa palavra? Viver de forma justa e íntegra, sem defeitos ou falhas que mereçam repreensão, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. O que é um líder irrepreensível? Não se trata de perfeição. Não se trata de um líder perfeito, mas se trata de um líder viver a forma em que evita o pecado o tempo todo. Como deve ser um líder? Alguém que evita o pecado o tempo todo. Alguém que seja irrepreensível, que não vive atrás do pecado, não corre atrás do pecado. Porque o que vemos hoje são pessoas que vivem correndo atrás do pecado. E um líder irrepreensível é alguém que não corre atrás do pecado. E qual que é o conselho que eu dou para as pessoas, não só aqueles que querem ser líderes, mas de modo geral? Eu sempre costumo dizer o seguinte, você precisa descobrir qual que é a sua tentação e fugir dela. Descubra qual é a sua tentação e fuja dela. Normalmente, quando eu trato com homens nessa situação, tem um livro do Paul Washer que ele trata sobre 3 questões que são os perigos de um homem. Ele trata sobre poder, mulher e dinheiro. Aí ele diz, todo homem sofre uma dessas 3 tentações. Ou ele sofre com poder, ou ele sofre com dinheiro, ou ele sofre com mulher. Aí qual é o conselho que ele dá no livro? Ele diz, descubra qual é o seu problema. Descubra qual é a sua tentação e ande a quilômetros dela. Eu gosto de ouvir falar sobre Billy Graham. Ele tinha um código chamado Código Manifesto Modesto, que era onde ele tratava sobre poder, mulher e dinheiro. Aí tem uma história dele que eu ouvi nas últimas semanas, que diz que antes dele se hospedar nos hotéis, nas conferências que ele fazia, se você não conhece o Billy Graham, é um avivalista do século 20 e 21, que lotava estádios, apenas com um púlpito e um microfone pregando a palavra de Deus e arrependimento o tempo todo. Aí sabe o que ele fazia? Mandava a equipe nos hotéis que ele iria ficar antes. E aí a equipe entrava no quarto e tirava do quarto televisão, tirava do quarto rádio, tirava do quarto jornais, revistas, tudo que tivesse lá que poderia contaminar a ele. Ele dizia, o meu fraco é mulher e por isso eu passo a 100 metros de distância delas. É uma das histórias de Billy Graham. Aí diz que ele chegou no quarto, a equipe vistoriou, só que a equipe do hotel não podia tirar a televisão do quarto que estava lá, porque a norma do hotel não permitia. A história diz que Billy Graham pegou a televisão, arrebentou o fio da televisão para não correr o risco de ligar a televisão e pagou a multa do hotel por ter estragado a televisão para não correr o risco de cair. E no final da sua estadia, ele paga e diz, é muito melhor eu pagar por esse prejuízo que eu causei a vocês do que eu pagar pelo preço do pecado. Muito melhor eu pagar por esse preço, por eu pagar o preço de estar caído. Portanto, devemos ser irrepreensíveis, fugir do pecado o tempo todo. A segunda coisa que Paulo fala que o bispo deve ser, e aqui eu estou te dando os conselhos de como um líder saudável deve ser, para que você fuja dos falsos líderes. A segunda coisa, o bispo deve ser esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. E aqui é complexo.
Por quê? Porque não é mais uma regra. Não é uma regra mais isso na casa do Senhor. Mas o que Paulo está dizendo é que se algum homem está no segundo casamento, ele não pode ser pastor. Olha o que Paulo está dizendo. É o seu segundo casamento? É. Acabou. Você pode continuar servindo ao Senhor, mas você não pode mais cuidar da igreja. Existe uma discussão referente a divórcio, como foi o divórcio, se a questão, por exemplo, porque a Bíblia só dá a questão da infidelidade para o divórcio. Alguns dizem, por exemplo, não, se ele foi traído pela esposa e ele largou a esposa, ele pode continuar o pastorado, mas isso abre algumas prerrogativas. Por exemplo, por que essa esposa o traiu? Ou como esse homem era em casa? Então, existem algumas questões a serem analisadas. Mas o que Paulo fala de maneira geral é, se algum homem está no seu segundo casamento, ele não pode ser mais pastor da igreja. Qual que é o problema? O problema é que não é nem mais o divórcio. Eu estava vendo um podcast de um dos pastores, um dos maiores pastores neopentecostais do Brasil hoje, das revelações, os CPFs e tal. E aí ele num podcast dizendo, eu estava no meu primeiro casamento, eu não era feliz, eu não tinha uma boa relação sexual com minha esposa, eu era triste no meu casamento, eu larguei e casei com outro. E o que é que tem? O que tem é que, biblicamente, um líder da Igreja de Cristo não pode estar no seu segundo casamento. Ele deve ser marido de uma só mulher. Portanto, se esse homem se separou da sua primeira esposa, biblicamente, ele não está mais apto a pastorear. Não estou julgando salvação, ele pode continuar lá na igreja, se foi salvo, continua salvo, mas ele não pode mais continuar cuidando da igreja de Jesus. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. A terceira coisa é que esse bispo deve ser moderado. Ele deve ser moderado, e quando eu digo moderado, eu digo, como eu disse algumas semanas atrás, quando Paulo fala de moderação, ele está tratando sobre o vinho. E aí ele está dizendo a Timóteo, o homem de Deus, o bispo do Senhor, ele deve ser moderado no consumo do vinho. Porque era cultural na sua época, todo mundo bebia vinho e tudo mais, aquela questão que eu já falei aqui, já tratei a última vez, mas o vinho na cultura judaica, ele é permitido, continua sendo permitido, e a Bíblia não proíbe o vinho em si, só proíbe a embriaguez, mas é assunto para outro momento. Paulo diz, você precisa ser moderado. Por quê? Porque o vinho pode trazer uma alegria a mais no seu coração. O vinho pode realçar alguns sentimentos no seu coração que podem aflorar mais. E um líder de verdade, ele não pode ser conduzido por seus sentimentos, seja lá quais forem eles. Aí ele está dizendo, não pode beber muito, Timóteo. Por quê? Porque senão o seu sentimento vai te controlar. E se o seu sentimento te controlar, você vai se tornar volátil demais. Você vai ser levado pelo seu sentimento. Portanto, seja moderado na conduta de vida, na conduta da sua lida diária. A quarta coisa que Timóteo fala, que Paulo fala a Timóteo, ele fala que o líder deve ser sensato, ou o líder deve ser sóbrio. Ele diz, todo líder, todo pastor deve ser sóbrio. O que é um pastor sóbrio? Aquele que refreia os seus próprios impulsos e desejos. É um pastor que tem autocontrole, é um líder que tem autocontrole. É um líder que não é intenso demais naquilo que ele faz. Irmão, claramente existem coisas que nos tiram do sério. O problema é quando tudo tira aquela pessoa do sério. Alguém que briga com tudo, com todos por tudo. Alguém que não é um pavio, que está aceso o tempo todo. Se uma pessoa chegar nele e falar alguma coisa, ele já estourou. Tem um bispo, que eu não sei mais, mas ele saiu da Mundial, do Poder de Deus lá. E aí ele tinha um programa de televisão também. Eu gostava de assistir de manhã, porque eu não acreditava naquilo que eu assistia. Aí eu acordava de manhã e ligava para assistir ele no canal de televisão lá, no canal 21, 24, no seu canal, mas ele estava no canal. Irmão, ele xingava do câmera ao operador de som, no microfone. O microfone dava uma microfonia, ele já... Para que eu estou te pagando salário? O câmera vinha com a câmera errada, ele tinha um retorno de câmera. Eu não estou mandando filmar aqui, eu estou mandando filmar lá.
um poço de arrogância, um poço de estresse. Eu assisti ele para falar, não é possível, gente. Não é possível que alguém, o técnico de som era pago, não é possível que esse cara não desliga a mesa do som e vai embora, não é possível. Um poço de arrogância, mas existem líderes hoje, principalmente em igrejas neopentecostais, que tratam a igreja como empresa, que tratam seus liderados como funcionários. Mas um líder deve ser sensato, deve ser sóbrio, deve ser autocontrolado, ele deve ter controle sobre os seus sentimentos, porque senão ele se torna um líder doentio. Outra coisa que Paulo fala, o líder deve ser modesto. E o que é ser modesto? É a qualidade de caráter que envolve humildade, sobriedade e simplicidade, tanto no comportamento quanto na aparência. Repito, um homem de Deus deve ser simples. Portanto, um pastor, um ministro de louvor, um líder, ele não pode ser um ostentador. Não pode ser um ostentador. Eu ouvi um testemunho certa vez de um grande homem de São Paulo. A igreja tem 21 mil membros. Aí esse pastor fala que foi pregar na igreja dele, a igreja no alto da colina, em São José dos Campos, no alto da colina, e aí uma igreja linda, com praça e tudo mais. E aí esse pastor foi pregar lá, e ele ficou assustado com o tanto de gente. Aí ele disse que a esposa dele passou mal no meio do culto, a esposa desse pastor que estava pregando passou mal, e o pastor presidente da igreja disse, eu levo sua mulher para o hotel, e você prega, eu volto para te assistir pregando. Aí disse que ele levou ela para o hotel e trouxe para casa. Aí o pastor viu 21 mil membros, e ele ficou encucado, dizendo, meu Deus. Porque homem, né? Homem fica com essas loucuras, 21 mil membros, cada um dizima R$100, então a oferta aqui é tanto e tal. Aí ele se fala que chegou no hotel para conversar com a esposa, e aí ele pergunta à esposa, qual que é o carro dele? Um pastor de uma igreja de 21 mil membros. Ela diz, não sei muito de carro não, mas eu acho que era um Sandero. Ele diz, o quê? 21 mil membros? E o cara anda de carro popular? Aí diz ele que ficou encucado com aquilo, querendo saber quanto que era o salário do pastor e aquela conversa toda. Aí no outro dia o pastor chamou ele para almoçar, e aí o pastor contando para ele na mesa, dizendo, eu moro na casa de R$1 milhão, que eu comprei parcelada. A casa ok, que R$1 milhão não é mais nada hoje, né? Mas a casa ok. Um membro da minha igreja, construtor, tinha uma casa de R$3 milhões. Me levou para passear e disse, pastor, essa casa eu acabei de construir, vale 3 milhões, eu vou trocar com o senhor chave na chave. Se eu me dar a sua de 1, eu te dou a minha de 3 e está resolvido. Ele diz, eu vou para casa orar e depois eu digo se eu recebo a sua oferta. Aí ele diz que chegou em casa, foi orar, o senhor respondeu a ele voltou para outro almoço com o cara e disse, irmão, eu aceitei a sua oferta, o senhor aceitou a sua oferta já, mas eu aceitei no meu coração, eu não posso aceitar a sua casa de 3 milhões em troca da minha de 1 milhão. Ele diz, mas por quê, pastor? Não estou te cobrando nada, eu só te entreguei eu vou te entregar a minha casa, você me entrega a sua casa. Ele diz, como é que as ovelhas da minha igreja vão explicar que o pastor delas mora numa casa de 3 milhões? Como é que eles vão explicar isso? Porque as pessoas vão comentar na rua dizendo, seu pastor mudou de casa, está num casão. Como é que as ovelhas da minha igreja vão explicar isso? Um líder não deve apenas ser, ele tem que parecer. E aqui não é teologia de pobreza, não é que tem que vestir igual um mulambo também não, irmãos. Mas tem que ter uma essência de humildade naquele que serve ao Senhor. Ele pode morar numa casa boa, não deve morar numa casa boa. Ele deve ter um carro bom, a esposa deve se vestir bem, os filhos devem se vestir bem. Mas ele não deve ser um ostentador. Um líder não pode andar com um carro de R$1 milhão. Um pastor de igreja, que é só pastor de igreja, não pode andar com um carro de R$1 milhão, com um relógio de 200, 300 mil reais no pulso. Não pode. Por quê? Porque senão ele vai contra o que Paulo está ensinando, de ser modesto. Aí Paulo diz, mais outra coisa que Paulo diz, ele deve ser hospitaleiro, ou seja, tratar bem aos outros, cuidar daqueles que vão até a sua casa ou vêm à igreja, com generosidade, com cuidado, refletindo o amor de Deus. E aqui, nesse contexto de hoje, já estou finalizando, Bill, pode vir. No contexto de hoje, é muito complexo falar sobre a visita, né? Na casa, o pastor na casa do membro o tempo todo, ou vice-versa.
Então eu creio que no contexto de hoje, não tem como, porque no contexto de Paulo, a igreja era nas casas. Então estava todo mundo na casa do outro. Mas no contexto de hoje é complexo. Uma casa saudável, de um líder saudável, todo dia ter alguém lá. Na verdade é impossível. É impossível a casa do líder ser saudável, sendo que todo dia tem um membro da igreja lá. O cara acorda de manhã, tem um membro lá dizendo, pastor, eu vim tomar café. Aí o cara vai almoçar de tarde, aí tem alguém lá, pastor, eu vim almoçar com você. Aí na hora da janta diz, pastor, nós viemos jantar na sua casa. Pastor, posso dormir na sua casa? É impossível a casa ser saudável com pessoas o dia inteiro dentro da casa do pastor. Então, tratando dos dias de hoje, ser hospitaleiro não é colocar pessoas na sua casa dia e noite. Mas é, quando as pessoas estiverem na sua casa, ou quando as pessoas estiverem na igreja, tratá-las de igual forma. Um líder não pode ser ríspido. Por mais estressado que ele seja, ele vai ter que aprender a lidar com pessoas. Por mais estressado, por mais problemas que esteja em sua vida, ele vai ter que lidar com pessoas e ser alguém hospitaleiro. Mas em contrapartida também, as pessoas, os membros, não devem abusar desse líder hospitaleiro. Como eu disse agora, enfurnadas na casa do pastor o tempo todo. Pessoas carentes de amor, pessoas carentes de afeto. E aí as pessoas da família não têm uma boa convivência. O que ele faz? Vai para a casa do pastor e fica lá. Aí é o almoço, a janta, o ano novo, o Natal, todos os dias na casa do pastor. Deve ser hospitaleiro, cuidar bem, mas não que as pessoas estejam enfiadas, enfurnadas na casa o tempo todo. E a quinta característica de um líder saudável que nós vamos tratar hoje é que o líder deve estar apto a ensinar. A última característica é essa: um líder deve estar apto a ensinar. Presta atenção. Nem todo o teólogo será um pastor, mas todo pastor deve ser um estudioso da palavra de Deus, seja de forma informal ou formal, não importa. Mas todo líder deve estar apto a ensinar. Nós não saberemos de tudo, mas nós devemos estar prontos a aprender para ensinar aqueles que precisam ser ensinados. Existem pastores hoje que não gastam nem uma hora da sua semana preparando um sermão. Eles abrem a Bíblia e aí pregam um versículo no dedo. E aí, no final de semana, eles falam sobre esse versículo que eles pegaram no dedo e colocam um tanto de experiência pessoal. É que eu acho, é que eu vi, é que eu senti. Porque não estudam a palavra de Deus. Um pastor, um líder, deve fazer da mesa da sua casa a sua sala de aula, para fazer do púlpito da igreja a sala de aula daqueles que querem aprender. Um pastor deve estar apto a ensinar e a igreja deve estar apta a aprender. Toda igreja saudável possui um líder saudável. Toda igreja que está caminhando para ter uma saúde possui um líder que está vivendo uma vida de saúde. Não existe uma igreja que Deus vai fazer primeiro nas pessoas, ao invés de fazer na liderança. Não existe uma igreja que a igreja é saudável, mas o líder é doente. Não existe uma igreja nessa terra que a igreja é muito boa, a igreja é muito saudável, mas o líder é cheio de complexidades, é doente, não ensina, não é moderado, não tem autocontrole. Não existe. A igreja será o reflexo da liderança que ela possui. Igrejas saudáveis são feitas de famílias saudáveis. Famílias saudáveis são compostas por pessoas saudáveis. E pessoas saudáveis precisam ser lideradas por líderes saudáveis. Igreja, família, pessoa, liderança. Por isso que você precisa viver a sua vida de forma saudável, para que a igreja se torne saudável, para que a sua família se torne saudável. E líderes da igreja precisam viver uma vida saudável, para que os ministérios sejam saudáveis
E para que a igreja seja saudável? Não existe saúde sem uma liderança saudável. Será perca de tempo. Portanto, ao buscar líder, ao buscar conselho, ao buscar pessoas para caminhar, procure pessoas saudáveis. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Que o Senhor possa nos dar graça para que possamos viver essa igreja que tanto almejamos. Para que todas as pessoas que forem se chegando, já cheguem com essa percepção de que somos uma igreja saudável, portanto, nós exalamos vida, exalamos saúde para aqueles que necessitam. Vamos orar. Jesus, nós louvamos ao Senhor por tua graça, pelo teu amor e tua misericórdia, Pai. Quero pedir ao Senhor para que possamos, dia após dia, nos tornar uma igreja saudável. Para que possamos, Pai, nos tornar membros saudáveis, líderes saudáveis, para que possamos obedecer os seus requisitos concernentes à igreja do Senhor. Que nós possamos, Pai, não olhar para nós mesmos. Que nós possamos, Pai, não fazer a nossa própria vontade, mas que possamos fazer a vontade do Senhor, Pai. Que possamos caminhar conforme a tua vontade, o teu querer. Porque a igreja não se trata de nós, a igreja se trata do Senhor. E por isso nós queremos louvar ao Senhor por tua palavra, pedir ao Senhor para que a tua palavra fale em nosso coração, que possamos sair deste lugar reflexivos, mas prontos para obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E você que pode, aplauda ao Senhor Jesus essa noite.